No mundo dos cartéis mexicanos, a liderança nunca foi algo estável. Chefes sobem ao poder em meio a disputas internas, guerras com rivais e pressões constantes das autoridades, e muitas dessas trajetórias terminam da mesma forma, de maneira violenta e cercada de versões diferentes sobre o que realmente aconteceu. Em meio a essas histórias, surgem relatos mais extremos ligados ao chamado ensopado, associado aos pozoleados, e também menções a métodos envolvendo ferramentas como serra elétrica em execuções atribuídas a grupos rivais. Mas, antes de entender como esses métodos foram usados contra figuras ligadas ao crime organizado, veja agora o que aconteceu com o Chino de Antras, um homem que teve um fim misterioso dentro desse universo de violência. José Rodrigo Arechiga Gamboa não teve uma história parecida com a de muitos integrantes de cartéis mexicanos. Ele não cresceu cercado por pobreza extrema, nem entrou nesse mundo por falta total de opções. Nascido em Culiacán, no México, ele veio de uma família com boa condição financeira. O pai trabalhava no setor público, a mãe atuava na área acadêmica e a família vivia em uma região valorizada da cidade. Mas existia um detalhe que mudaria completamente o rumo da vida dele. A casa onde José cresceu ficava ao lado da família Zambada. O patriarca daquela família era Ismael Zambada Garcia, conhecido como El Mayo, um dos fundadores do cartel de Sinaloa. José cresceu junto dos filhos de El Mayo. Estudavam, praticavam esportes e conviviam como qualquer grupo de amigos. Na época, ninguém imaginava o rumo que aquilo tomaria anos depois. Já adulto, José tentou seguir outro caminho. Quis virar piloto, mas não passou no exame médico. Depois iniciou estudos em arquitetura, só que sua vida mudou rápido. Ele se casou, teve uma filha e as dificuldades financeiras começaram a aparecer. Tentou abrir um negócio vendendo hambúrgueres, mas não deu certo. Sem muitas alternativas, procurou velhos amigos e foram justamente os filhos de El Mayo que ofereceram ajuda, só que aquela ajuda tinha um preço. José começou realizando tarefas menores dentro da organização. Coordenava operações, acompanhava cargas e trabalhava em atividades ligadas à logística. Com o tempo, mostrou habilidade para organizar rotas e empresas de transporte que serviam como fachada para atividades do cartel. Mas em algum momento algo mudou. Ele deixou funções mais discretas e passou a se aproximar do braço armado do grupo. Durante a guerra entre o cartel de Sinaloa e os Beltrán Leiva, José viu uma oportunidade de ganhar espaço. Foi aí que surgiu El Chino Antrax. Ele criou seu próprio grupo armado, chamado Los Antrax. Cada integrante recebia um anel que simbolizava a equipe. O grupo ganhou fama pela brutalidade e pelo medo que espalhava na região de Sinaloa. Em poucos anos, o nome de El Chino começou a circular por todo lado. Ele virou um dos homens de confiança de El Mayo e passou a atuar como segurança de Vicente Zambada, filho do líder do cartel. Mas ao contrário de El Mayo, que sempre evitou exposição, José parecia gostar da atenção. Enquanto outros chefes tentavam permanecer escondidos, El Chino fez o contrário. Ele começou a publicar fotos nas redes sociais mostrando carros esportivos, relógios caros, viagens, iates e festas luxuosas. Em algumas imagens aparecia ao lado de celebridades. Em outras, mostrava dinheiro, armas e símbolos ligados ao grupo Los Antrax. Ele até escondia parcialmente o rosto em várias fotos. Só que existia um detalhe que aparecia sempre. O anel, aquele anel com símbolo de caveira, nunca saía de sua mão. Sem perceber, José estava entregando às autoridades exatamente o que elas precisavam. Enquanto ele exibia riqueza para milhares de pessoas, investigadores já estavam juntando peças. No fim de 2013, poucos meses depois do fim de Francisco Rafael Arellano Félix, antigo líder do cartel de Tijuana, José decidiu viajar para a Holanda. Assim que desembarcou em Amsterdã, policiais já estavam esperando. Ele usava documentos falsos, tinha mudado a aparência com procedimentos estéticos e até utilizava outro nome, mas durante a identificação apareceu justamente o objeto que o acompanhava há anos, o Anel dos Antrax. Pouco tempo depois, foi enviado para os Estados Unidos, onde enfrentou acusações relacionadas ao envio de substâncias ilícitas. Inicialmente negou tudo, depois mudou completamente de postura, admitiu envolvimento em operações criminosas e passou a colaborar com autoridades americanas. Informações sobre rotas, nomes e formas de operação começaram a aparecer. A sentença acabou sendo menor do que muita gente imaginava. E foi justamente aí que começaram novas perguntas.
Em março de 2020, José deixou a prisão e passou a viver em liberdade supervisionada nos Estados Unidos. Só que permanecer longe do México não durou muito. Alguns meses depois, ele desapareceu da residência onde estava morando. Dias mais tarde, autoridades encontraram os restos de 3 pessoas dentro de um veículo abandonado em Culiacán. Entre elas estava alguém que eles acreditavam ser José Rodrigo Arechiga Gamboa. A identificação não foi fácil, ele havia alterado a aparência anos antes e surgiram dúvidas sobre o que realmente tinha acontecido. As teorias apareceram rapidamente. Alguns acreditavam em vingança por conflitos antigos, outros apontavam antigos rivais. Também surgiram histórias envolvendo supostas missões secretas e traições, mas nenhuma resposta definitiva apareceu. No fim, a história de El Chino Anthrax terminou quase da mesma forma que grande parte das histórias dentro daquele mundo, cercada por perguntas, desconfiança e versões que talvez nunca sejam esclarecidas. No mundo dos cartéis mexicanos, existem histórias que se tornaram tão conhecidas que acabaram ganhando quase um ar de lenda. Uma delas envolvia algo chamado pozoleados. O termo surgiu por causa do pozole, uma sopa tradicional mexicana, mas, dentro do crime organizado, a palavra ganhou outro significado. Durante anos circularam rumores sobre integrantes rivais, dissidentes do cartel de Tijuana e até operadores ligados ao cartel Jalisco que teriam desaparecido dessa forma. O problema é que quase nunca existiam confirmações exatas sobre quem eram essas vítimas, e havia um motivo para isso. Muitas vezes os restos simplesmente desapareciam. Cartéis espalhavam informações falsas para gerar medo e confusão, enquanto autoridades frequentemente trabalhavam apenas com casos de desaparecimento presumido. Sem identificação clara, muitos nomes acabavam virando apenas especulação. Mas, em janeiro de 2009, surgiu um homem que colocou essa história novamente no centro das atenções. Seu nome era Santiago Meza López. Santiago nasceu em Guamuchil, no estado mexicano de Sinaloa. Ainda jovem, precisou trabalhar para sustentar a família, começou na construção civil e fazia diversos serviços para conseguir dinheiro. Em determinado momento, sua vida cruzou com Teodoro Garcia Cimental, conhecido como El Teo, uma figura importante ligada ao cartel de Tijuana. No início, Santiago não entrou diretamente em funções ligadas à violência. Ele realizava tarefas simples, ajudava em trabalhos diversos e ganhou confiança porque era visto como alguém obediente e que cumpria ordens sem questionar muito. Com o tempo, passou a assumir funções maiores, e foi aí que surgiu uma necessidade dentro do cartel. Na década de 90, organizações criminosas costumavam abandonar os restos das vítimas em rios, terrenos e esgotos. Só que aquilo criava problemas. Existia risco de descoberta, investigação policial e identificação, então procuraram outro método. Segundo as investigações, membros do cartel apresentaram a Santiago um processo que utilizava produtos químicos para eliminar evidências. Primeiro, ele teria participado de testes usando carne animal. Depois vieram procedimentos semelhantes em operações ligadas ao cartel. Pouco tempo depois, Santiago passou a assumir a função sozinho. Ele comprava barris, equipamentos de proteção e materiais usados durante o processo. Recebia ligações indicando locais específicos e horários determinados. Quando chegava, outras pessoas já estavam esperando. Seu trabalho era fazer desaparecer qualquer vestígio possível. As operações podiam durar cerca de 24 horas e depois os resíduos eram descartados em diferentes áreas da Baja Califórnia. Com o passar do tempo, ele ganhou um apelido que ficaria conhecido em todo o México: El Pozoleiro. Em 2008, aconteceu uma divisão importante dentro dos grupos criminosos. El Teo rompeu com antigos aliados e passou a trabalhar ao lado do cartel de Sinaloa. Santiago foi junto. De repente, ele estava trabalhando para pessoas que antes eram rivais de seus antigos chefes, mas sua função permaneceu a mesma. Anos depois, surgiram relatos dizendo que ele se tornou uma peça tão importante que outros grupos passaram a procurar seus serviços. O motivo era simples: investigações ficam muito mais difíceis quando praticamente não existe material para análise. Inclusive, esse tipo de situação criou um problema enorme para famílias que buscavam respostas. Sem restos identificáveis, muitas pessoas ficaram durante anos sem saber o que realmente aconteceu com parentes desaparecidos. E esse talvez tenha sido um dos efeitos mais pesados dessa história.
Em janeiro de 2009, forças mexicanas localizaram Santiago em um hotel na cidade de Ensenada. Ele foi preso e seu nome começou a aparecer em jornais de todo o país. Durante os interrogatórios, Santiago teria admitido participação em centenas de casos ao longo dos anos. Alguns números apontavam mais de 300 vítimas, mas investigações posteriores levantaram dúvidas sobre essa estimativa. Escavações feitas anos depois encontraram toneladas de material orgânico e fragmentos ósseos em diferentes pontos da região. Alguns locais indicavam números muito maiores do que os inicialmente imaginados. Mesmo assim, existia um problema enorme. Muitas famílias continuaram sem respostas. Santiago não colaborou completamente com a localização dos restos ou na identificação das vítimas. E sem essas informações, diversos casos permaneceram abertos. No fim das contas, o apelido El Pozoleiro acabou ficando conhecido no México inteiro. Félix Games Garcia e seu tio Bernabé Games trabalhavam ligados ao cartel de Sinaloa. Eles não eram grandes chefes nem figuras conhecidas. Faziam serviços menores, como transporte e entregas. O pagamento também passava longe do que muita gente imaginava. Apesar do risco constante, recebiam valores baixos para continuar trabalhando. Antes disso, Félix chegou a ser preso no Arizona em 2006 por envolvimento com substâncias ilícitas e depois retornou ao México. Mais tarde, passou a trabalhar em uma divisão ligada ao grupo. Em algum momento, os dois tomaram uma decisão que mudaria tudo: roubar dinheiro da própria organização, e descobriram tarde demais que esse era um erro que o cartel não costumava perdoar. Anos depois, por volta de 2011, um vídeo começou a circular pela internet e chamou a atenção pelo nível de violência mostrado. Muita gente dizia que era um dos registros mais perturbadores já compartilhados online. Nas imagens apareciam Félix e Bernabé sentados lado a lado, com as mãos presas atrás do corpo e encostados em uma parede. O que mais chamou a atenção não foi só a situação deles, foi a reação, ou melhor, a quase ausência dela. Os dois pareciam estranhamente calmos, não discutiam, não tentavam fugir e praticamente não demonstravam desespero. Parecia que já sabiam exatamente o que aconteceria dali para frente. Antes dos acontecimentos finais, eles passaram por uma espécie de interrogatório gravado. Contaram quem eram, o que faziam e como tinham chegado até aquela situação. Bernabé comentou que havia entrado por indicação do próprio sobrinho, e os dois admitiram trabalhar em funções pequenas dentro da estrutura. Mas aquele vídeo não servia apenas para registrar o destino deles. Ele tinha outro objetivo. Dentro dos cartéis, muitas ações não aconteciam apenas para eliminar alguém. Elas funcionavam como aviso, uma mensagem para rivais, para quem pensava em abandonar o grupo e principalmente para quem cogitasse pegar algo que não era seu. Depois do ocorrido, apareceu uma frase em espanhol no vídeo, deixando claro o objetivo. Aquilo serviria de exemplo para qualquer pessoa que desafiasse a organização. O fato é que muita gente que viu aquelas imagens ficou mais impressionada com a expressão dos dois do que pelo resto, porque medo geralmente faz as pessoas reagirem, e ali parecia existir apenas silêncio. Durante anos, os cartéis mexicanos já eram conhecidos pela disputa por território e pelas rotas de tráfico, mas no fim dos anos 90 surgiu um grupo que mudou a forma como essas organizações operavam. Os integrantes dos Los Zetas não surgiram das ruas, nem começaram como criminosos comuns. Muitos tinham passado pelo exército mexicano e carregavam treinamento militar pesado. E um dos principais nomes por trás disso era Heriberto Lascano, conhecido como El Lasca. Ele nasceu em 1974, no estado de Hidalgo, no México. Pouca coisa ficou registrada sobre sua infância, mas se sabe que ele cresceu em uma família de classe média baixa e entrou para o exército ainda muito jovem. Em 1991, começou sua carreira militar e passou vários anos recebendo treinamento especializado. Lascano não ficou apenas em funções básicas. Ele entrou para unidades mais preparadas, recebeu treinamento em operações especiais e passou a lidar com estratégias usadas em combate, movimentação tática e ações de alto risco. Mas depois de 7 anos, apareceu uma proposta que pagava muito mais do que a carreira militar. Foi aí que a trajetória dele tomou outro rumo.
No final dos anos 90, o cartel do Golfo precisava de proteção. O líder da época, Osiel Cárdenas, queria criar uma força armada própria para enfrentar rivais e garantir sua segurança. A solução encontrada foi recrutar militares treinados. Arturo Guzmán de Sena reuniu dezenas de desertores do exército mexicano. Entre eles estava Heriberto Lascano. Inicialmente, o grupo funcionava como uma espécie de guarda pessoal armada, mas aquilo cresceu rápido. O que começou como uma equipe de proteção virou uma organização própria. Lascano recebeu o código Z3 e ganhou fama dentro do grupo pela maneira dura como lidava com ameaças. Com o tempo, subiu na hierarquia e acabou assumindo o comando. Os Zetas começaram a agir de maneira diferente dos outros cartéis. A estrutura lembrava uma unidade militar. Havia disciplina rígida, ordens claras e divisão de funções. Só que junto com a organização veio outra coisa. Uma escalada de violência que chamou a atenção de todo o México. Se outros grupos usavam força para dominar territórios, os Zetas passaram a usar o medo como ferramenta principal. Eles ficaram conhecidos por métodos extremamente violentos e por tentar transformar isso em mensagem para rivais e autoridades. Entre os métodos citados estava o uso de eletrocução. Esse tipo de prática não era a principal marca dos Zetas, mas fazia parte da reputação construída pela organização. O grupo era mais conhecido pelo conjunto da brutalidade do que por apenas um método específico. Durante o comando de Lascano, a violência deixou de ser apenas uma disputa entre grupos rivais e passou a parecer uma guerra organizada. Além do tráfico, a organização expandiu atividades para extorsões, sequestros, contrabando e outros esquemas ilegais. O grupo cresceu rápido. Em determinado período, estimativas apontavam milhares de integrantes espalhados por diferentes regiões do México e até áreas próximas da América Central. Mas quanto maior o império, maior também a atenção das autoridades. Nos anos seguintes, Heriberto Lascano virou um dos nomes mais procurados do México. Autoridades mexicanas e americanas o colocaram entre os criminosos mais buscados do período. Havia recompensas milionárias por informações que levassem à captura dele. Mesmo assim, prender Lascano virou um problema. Ele evitava grandes festas, aparições públicas e eventos movimentados. Existiam poucas fotografias recentes dele. Em muitos momentos, as autoridades sequer sabiam exatamente como ele estava fisicamente. Algumas vezes surgiram rumores dizendo que ele havia perdido a vida, mas todos acabaram sendo desmentidos. Parecia que ele desaparecia no meio do caminho e reaparecia em outro lugar. Por isso surgiu uma espécie de imagem ao redor dele, a de um homem que se movia como um fantasma. No dia 7 de outubro de 2012, uma operação da Marinha Mexicana aconteceu em Coahuila depois de relatos sobre homens armados circulando pela região. Perto dali acontecia um jogo de beisebol. Durante a abordagem, houve troca de tiros. 2 suspeitos perderam a vida no local. Inicialmente, ninguém imaginou que um deles pudesse ser Heriberto Lascano. Os agentes encontraram armas e equipamentos dentro do veículo usado pelos homens, mas naquele momento tudo parecia apenas mais uma ocorrência. Só depois começaram as análises das digitais e a comparação das características físicas. A confirmação trouxe surpresa. Um dos executados era justamente El Lasca, líder dos Zetas. Mas a história não terminou ali. Poucas horas depois, homens armados invadiram a funerária para onde os restos haviam sido levados e retiraram tudo dali. A situação virou um caos. Por causa disso, durante muito tempo surgiram teorias dizendo que Lascano ainda poderia estar vivo. Mesmo hoje, algumas pessoas ainda levantam dúvidas, mas as evidências apresentadas pelas autoridades fizeram a maior parte dos investigadores considerar o caso encerrado. No fim das contas, o homem que passou anos evitando câmeras, fugindo de operações e andando quase sem deixar rastros, acabou sendo encontrado em algo que parecia uma situação comum. E talvez essa tenha sido a parte mais estranha de toda a história. Alguém que construiu uma imagem quase impossível de alcançar, terminou aparecendo em um lugar onde ninguém esperava procurar. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.